Rogando sempre a Jesus e a Deus que nos ampare e nos abençoe nesse propósito de nos reunirmos para uma tarefa do bem. E hoje nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, que sempre é feito no dia de sábado. Hoje será pelo nosso querido amigo Célio Gomes. E o estudo é sobre os minerais e as plantas, os animais e o homem metempsicose, é sobre os 3 reinos. Livro dos Espíritos, capítulo 11 da segunda parte, questões de 585 a 613. E no momento dos passes, teremos a nossa também querida Ana Paula Cordeiro, que vai comentar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, eficácia da prece, itens de 5 a 8. Para a nossa harmonização, recebemos uma página no início da nossa reunião, para o início da nossa reunião, que é uma página de Leon Denis. Está no livro O Problema do Ser e do Destino, editado pelo Centro Espírita Leon Denis. Evolução e finalidade da alma. E Leon Denis diz assim: a alma, dissemos, vem de Deus. É o princípio da inteligência e da vida em nós. Essência misteriosa, ela escapa à análise como tudo que emana do absoluto. Criada por amor, criada para amar, tão fraca que pode encerrar-se em uma forma limitada e frágil, tão grande que com o impulso do pensamento abraça o infinito. A alma é uma parcela da essência divina projetada no mundo material. Desde a hora da sua descida à matéria, que caminho percorreu para retomar o ponto atual da sua caminhada? Foi-lhe necessário passar por vias obscuras, revestir-se de formas, animar o organismo que ela descartava ao final de cada existência, como se faz com um casaco que não serve mais. Todos esses corpos de carne pereceram. O sopro dos destinos dispersou-lhes o pó, mas a alma persiste e permanece em sua perenidade. Ela prossegue em sua marcha ascendente, percorre as inumeráveis estações de sua viagem e vai em direção a um objetivo grande e desejável, um objetivo divino, que é a perfeição. A alma contém, em estado virtual, todos os germes de seu desenvolvimento futuro. Ela está destinada a tudo conhecer, tudo adquirir, tudo possuir. E como conseguiria isto em uma só existência? A vida é curta e a perfeição está longe. Poderia ela, em uma vida única, desenvolver seu entendimento, esclarecer sua razão, fortificar sua consciência, assimilar todos os elementos da sabedoria, da santidade, do gênio? Não. Para realizar suas finalidades, é-lhe necessário, no tempo e no espaço, um campo sem limites a percorrer. É através de inumeráveis transformações que, depois de milhares de séculos, o mineral grosseiro vira um diamante puro, irradiando 1000 cintilações. É assim também com a alma humana. Então, após essa página de pura esperança de Leon Denis, vamos nos reunir para fazer a nossa prece que marca o início de nossa reunião. Senhor Jesus, estamos reunidos, Senhor, e todos nós necessitamos da sustentação, da coragem, da esperança, do seguir em frente para a nossa caminhada. E escolhemos a doutrina espírita como este ponto de apoio, de segurança em nossas vidas. E para isso, Jesus, na noite de hoje, rogamos o teu amparo para os nossos queridos Célio e Ana, para que através da palavra consigamos nutrir tudo aquilo
de que necessitamos, ser nutridos de tudo aquilo que necessitamos, para dias com mais esperança, com mais vivacidade, com mais alegria de viver. E por isso, Jesus, rogamos que seja em teu nome, que seja em nome da direção espiritual da nossa casa, de Allan Kardec, de Leon Denis, mas que seja, sobretudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que possamos dar por iniciada a reunião de estudos e de passes da noite de hoje. Que assim seja. Bem, amigos, como falamos, hoje estamos num capítulo que é os Três Reinos, que é da parte segunda, questões de 585 a 613. Eu nem perguntei ao Célio, mas a gente vai lendo, tá, Célio? Os minerais e as plantas, 585. Kardec pergunta assim: que pensar da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Para alguns, a espécie humana constitui uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? Respondem os espíritos: todas elas são boas, dependendo do ponto de vista. Do ponto de vista material, só há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus. Questão 587. As plantas experimentam sensações? Sofrem quanto as mutilam? As plantas recebem pressões físicas que agem sobre a matéria, porém, não têm percepções. Por conseguinte, não têm a da dor. Os animais e o homem. 592. Se compararmos o homem e os animais, sob o ponto de vista da inteligência, parece difícil estabelecer uma lei de demarcação entre eles, pois certos animais têm, sob esse aspecto, uma superioridade notória sobre alguns homens. Esta linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa. Sobre este ponto, vossos filósofos não estão absolutamente de acordo. Uns querem que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos enganados. O homem é um ser à parte que, algumas vezes, desce muito baixo, ou que pode elevar-se muito alto. Pelo físico, o homem é como os animais, e bem menos dotado do que muitos deles. A natureza lhes deu tudo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para atender suas necessidades e sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, é verdade, mas seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens, que vos colocais abaixo do animal, não sabeis vos distinguir dele? Reconhecer o homem pela ideia de Deus. E aí eu vou para 602. Os animais progridem como o homem por efeito da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. É por isso que não há para eles a expiação. Metempsicose, questão 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar no de um animal? Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não retorna à sua nascente. E agora, com todo carinho, vamos passar a palavra ao nosso amigo Célio Gomes. Que o Senhor o abençoe. Que assim seja. Boa noite. Eu sempre pergunto se estão me ouvindo. Estão? Melhor? Bom? Então eu quero agradecer primeiro, pela oportunidade, porque é sempre muito bom a gente saber que terá um trabalho a ser feito. Significa que a gente está útil, Então isso é bom. E outra coisa importante também é o tema, um capítulo todo, um capítulo importante, que a gente vai falar dos minerais e das plantas, e nós temos muitos pensamentos com relação a tudo isso. E muito difícil, porque é uma questão que a ciência não evoluiu tanto ainda, que ainda tem um processo que a ciência está encaminhando. A filosofia pesquisa isso para toda a vida, para entender isso. O espiritismo traz
também a sua informação, mas a gente tem sempre que lembrar que isso foi trazido lá no século XIX, com as limitações, né, que nós tínhamos à época para o entendimento. Não se podia avançar muito. Logo depois a gente teve avanços nas obras de André Luiz, nós temos avanços em obras de outros pesquisadores. O compromisso brasileiro com o Espiritismo é um compromisso muito da caridade, do aspecto da religião espírita, né? Melhor dizendo, desse aspecto religioso da religião. Então a gente também não tem um segmento tão forte na questão científica. Então hoje nós vamos conversar sobre essa questão. E Kardec começa perguntando se os espíritos enxergavam alguma coisa diferente para dividir os reinos. Então ele diz, eu tenho um reino, eu considero o reino mineral, né? O reino animal, e eles disseram, e o reino mineral, vegetal e animal. E ele disse, tudo bem, comporta. Mas se nós formos pensar um pouquinho mais em olhar o homem como um ser espiritual que está momentaneamente num corpo, a gente poderia sugerir mais uma nova classe. Então, ele coloca o seguinte, mas de qualquer maneira, para esse entendimento inicial, tudo bem. E aí, então, ele começa a perguntar o seguinte, uma planta, então vamos imaginar aqui, né, olhamos as plantas e ele pergunta, a planta sofre quando a mutilam? Quando a mutilam, as plantas conseguem se comunicar? E os espíritos são rápidos, eles dizem, não conseguem. Mas aí nós vemos que como a própria doutrina espírita explica, a ciência evolui. E a evolução da ciência já começou a mostrar que alguns estudiosos começaram a ver que nas raízes das plantas existem uma espécie de neurônio que elas começaram a demonstrar uma certa possibilidade de comunicação efetiva. E daí surgiu um movimento muito interessante de pessoas. Um livro foi escrito nos Estados Unidos, e esse livro levou muitas pessoas a terem o hábito de conversar com as plantas. Tiveram o hábito de abraçar as plantas. E essa questão mexeu muito com a área científica, porque esse livro vendeu muito, ele virou um best-seller. E aí o pessoal da ciência começou a dizer, isso é tudo anti-ciência. Isso, na verdade, é algo mais ligado a uma questão de foro íntimo, uma questão de crença pessoal. Então, eles começaram a ficar preocupados com isso. Mas olha que interessante, uma cientista que tinha um renome muito grande na questão da neurologia, na questão mesmo da botânica, e que no primeiro momento ela teve um movimento contrário a esse livro, começou a pensar que seria muito mais inteligente se ela criasse uma cadeira que estudasse as plantas com esta visão. Olha que interessante. E aí, quando ela propôs abrir uma cadeira, abrir um novo curso, abrir um novo segmento de estudos, a comunidade científica foi muito dura com ela, dizendo que aquilo era uma bobagem. E ela disse, eu vou continuar, mesmo que as pessoas entendam que não seja, eu quero seguir por esse caminho. Quem estiver com desejo de fazer esse estudo, se juntem a nós e nós vamos trabalhar. E aí, então, vários companheiros estudando conseguiram chegar a um entendimento. E tem alguns cientistas, um cientista especificamente dos Estados Unidos, que está trabalhando com uma determinada planta, em que ele tem aquela mesma espécie, e ele faz pequenos cortes na planta, semelhantes a um dano que um determinado inseto que existe na região faz naquela planta no estado da natureza. E eles começaram a perceber, depois de mais de 20 anos de pesquisa, que quando eles fazem aquele corte, a planta emite um determinado substrato que sai dela, que vai com um perfume, e as plantas que estão do lado, até mais ou menos 60 centímetros, absorvem aquele perfume e
E elas, quando absorvem, elas se tornam mais resistentes ao inseto que, de alguma forma, havia atacado aquela planta primeiramente. Com esta evolução, eles perceberam também que, em um estado maior, vários cientistas percebendo que alguns herbívoros, né, que são qualquer ser que se alimenta, né, de uma erva, que algumas plantas são atacadas e elas também fazem o mesmo sistema. Elas, ao serem atacadas, elas liberam esta substância e as outras plantas, então, absorvem aquela informação e essa absorção de informação faz com que aquelas plantas se modifiquem de alguma forma para se tornarem menos agradáveis ao ataque daquele ser que chega até ela. Então, aí, com isso, eles começaram a perceber o seguinte: as plantas se comunicam. Então, é o que a gente tem, por agora, provado cientificamente. Então, vocês vejam como foi bom ter, de repente, uma obra que chega de uma forma nada científica, mas que acreditavam-se nisso, e aí acaba que uma cientista renomada insiste, porque ficou incomodada. Ora, ela não tinha como negar, porque ciência, quando ela não consegue comprovar e nem negar, é um incômodo. O estudioso, realmente aquela pessoa que estuda, ela não fica bem. E aí então ela abre a oportunidade. Por que temer? Temer o quê? Né? Vamos agregar. E aí quando agrega, tem essa novidade. E olha que coisa interessante. O grande estudo, a consequência desse estudo, desse néctar, é para que nós façamos os inseticidas baseados nesta mesma informação. E a partir daí, então, nós não teremos mais uma necessidade de tóxicos, porque eles vão fazer com base no que a própria planta se comunica entre si. Então, olha que coisa bacana. Então, é um primeiro ponto aqui que a gente fala, que na época foi muito colocado a questão de que não existia uma comunicação, mas sempre lembrando, a doutrina espírita fala, se a ciência avançar, fique com a ciência, né? Porque nós temos uma limitação de uma época, e portanto a gente vai evoluindo e vai acompanhando essa evolução. O outro assunto também importante, quando ele fala do homem e o animal, aí a gente entra em algo assim mais próximo ainda. Algumas pessoas dizem, os animais têm inteligência? Nós temos animais inferiores, animais superiores, então a gente observa que, segundo a doutrina espírita, e a gente vai avaliar, os animais eles já têm um princípio inteligente. E eu queria, antes de avançar, só um pouquinho voltar aqui, eu tive que anotar porque realmente a minha memória não ia conseguir guardar. Eles dizem aqui, ó, o reino mineral, a gente pode colocar que ele tem a matéria inerte e uma força mecânica. Quando a gente avança para as plantas, a gente tem matéria inerte mais vitalidade. Então aí a gente já teve algo a mais. Quando a gente vai para o animal, ele tem matéria inerte, ele tem princípio inteligente e tem vitalidade. Então ele tem mais um pouquinho. E os homens, somos nós, ele tem matéria inerte, vitalidade e inteligência. Mas por que difere a gente de um animal? Que a gente tem uma inteligência especializada, que chega ao ponto de fazer com que nós sejamos os únicos seres criados, né, por Deus, capaz de saber quem Ele é. Né? Enquanto a gente não tem essa visão, a gente continua sendo guiado pelas forças mecânicas. Agora, isso tudo, se a gente observar, isso tudo é muito claro que é um processo evolutivo. Então, um animal, ele tem uma inteligência muito apropriada para que ele mantenha-se vivo, para que ele cumpra com o seu papel na natureza. Tudo na natureza tem um objetivo útil, de utilidade. Nada é feito para não servir, que mostra também a inteligência do Criador. E alguns animais a gente percebe que tem uma inteligência maior, porque tem um cérebro mais desenvolvido, que capacita
aquele princípio inteligente de ter um pouco mais de liberdade quando ligado a um corpo físico. Esse princípio inteligente, ele demonstra em muitas ocasiões toda uma lealdade ao seu dono. Ele demonstra muitas vezes um sentimento de ausência que o leva à morte, quando ele não tem mais o contato com aquele ser que cuidou dele. Nós vemos algumas raças que têm um cuidado muito grande com a sua prole, mas percebam que todo esse cuidado, ele não ultrapassa o limite que é dar àquele ser que foi trazido por aquela fêmea a oportunidade de se tornar independente. Não há confusão. Elas mantêm-se ali, né? Algumas espécies, o homem, né, o macho faz um papel, melhor dizendo, o macho faz um papel muito presente, e às vezes a fêmea faz um trabalho menor, e aquilo tudo vai se organizando. Aí ele pergunta, mas como é que eu consigo entender isso? Então ele diz, olha, nos animais a gente tem esse princípio inteligente que vai fazendo com que ele desenvolva um contato com a matéria, conforme eles vão reencarnando, porque no nosso estudo de hoje nós vamos ver isso, esses animais voltam novamente a encarnar novos corpos, e isso é um ensaio que nós fazemos naquela fase da vida para se acostumar a se adaptar ao organismo muito, mas muito qualificado que nós vamos ter na fase nominal. Porque nós vemos que nós estamos aqui agora e nós estamos funcionando em termos orgânicos com muita autonomia. Mas a gerência do nosso organismo é do espírito encarnado, é nossa. Só que nós aprendemos ao longo da evolução a ter essa automação. Então a gente faz, o organismo funciona de maneira muito automatizada e nós damos conta mais de algumas outras questões ligadas às escolhas, né? ao sentimento, muito mais ligada à questão do livre-arbítrio, enquanto o organismo vai funcionando normalmente. Mas isso é um aprendizado que a gente vai tendo nos vários reinos, até chegar aqui. Eu estou avançando um pouquinho, mas é pertinente a gente falar. E aí ele pergunta, e os animais, eles são úteis para nós em vários sentidos. Nós temos aí a polinização, que é feita, né, pelos animais. Nós temos aí, se a gente for buscar as informações, nós vamos vendo que todos esses ciclos que a gente vê, até o ciclo de destruição mesmo, que a gente fica muito chocado muitas vezes, ela é super importante para manter o equilíbrio, né, que senão nós não teríamos. Existem pessoas que em determinado momento, isso é real, e a gente pode ter uma situação complexa daqui a alguns anos com essas nossas queimadas atuais, né? Porque realmente desequilibrou, porque foram áreas muito grandes, mas a gente vê em algumas regiões pessoas que tinham um determinado mosquito, que tinha uma quantidade muito grande daquele inseto, então as pessoas resolveram fazer um trabalho de destruição daquele inseto. E depois eles descobriram que aquele inseto, ele picava um roedor, e esse roedor, então, ao morrer por esse inseto, não conseguia ter uma expansão populacional, né, maior do que a devida. Quando esse inseto morreu, esses roedores tiveram uma maior população, esses roedores eram hospedeiros de pulgas, e essas pulgas se tornaram tão avassaladoras que invadiram a região e eles não conseguiram mais viver lá. Então, por isso que toda intervenção na natureza é preciso ter muito cuidado. E os ambientalistas ficam muito atentos, porque muitas vezes o ser humano, com a sua liberdade de ação, e também com a sua pretensão científica, porque nós somos muito pretensiosos ainda, nós enxergamos pouquinho, a gente fala de visão sistêmica, né? É uma coisa muito interessante isso, porque o que é uma visão sistêmica? É preciso olhar entrada, processamento e saída. Eu não posso olhar só a entrada, não olhar processamento, ou olhar só esses dois e não ver saída, ou bloquear uma saída sem pensar no que isso vai causar no processamento. Então é preciso ver muito. E muitas vezes a indústria
muito capitalista, do imediatismo, do lucro, interfere na natureza de uma maneira muito agressiva e pode causar um desequilíbrio extremamente grande. A Terra hoje toda está preocupada com o aquecimento global, né? Que é algo que é um desafio para nós, uma mudança de paradigma. Quando a gente fala paradigma, é mudança de padrão, não é? O que a gente quer? A gente quer crescer com qualidade ou crescer de uma maneira tão desordenada e tão imediatista que não vai me dar qualidade de vida? É como a gente fala, para que eu ter meu celeiro cheio se eu vou morrer amanhã? É a imagem de Jesus, né? Então nós vemos hoje vários países no mundo segurando o seu crescimento e fazendo uma seguinte pergunta: eu quero crescer mais para quê? Né? Qual é o objetivo de crescer? E aí nós vemos a China se reorganizando como país, percebendo-se como país, porque ela estava consumindo, acabando com todos os rios do Tibete, que alimentam o seu próprio território, o território maior. Então aí a gente tem que rever. Então essas intervenções, a gente não é sozinho, a gente é um sistema, a gente faz parte de um sistema, não somente no sistema terreno, a gente faz parte do sistema universal. Né? Então, todas essas intervenções precisam ser cuidadas. E ele diz, os animais, em termos físicos, nós somos semelhantes a eles. Né? Só que nós ainda temos muitas desvantagens em relação a alguns animais, que são muito mais capacitados fisicamente do que nós. A gente tem uma percepção de sentidos extremamente limitada. Por quê? Porque Deus não dá asa à cobra, não é isso? Porque se desse para a gente uma potencialidade... Olha como é que a gente... Eu digo os sentidos dos moradores do planeta Terra. Nós não podemos limitar isso. Nós não podemos ter mais. Porque se derem mais, a gente faz estrago. Ainda não é responsável. A partir do momento que a gente se torna responsável, as nossas relações físicas com a natureza serão expandidas. Mas neste momento, para bem geral, para bem da economia do planeta, a gente é limitado. E eu vi um estudo uma vez, eu fiquei muito impressionado, eu acho que eu já falei aqui, que aquele bichinho libélula, né, que é uma lavadeira, né, o pessoal também conhece como lavadeira, se vocês observarem, ela tem ali uma forma de um aviãozinho do 14 bis, né, que até foi o que o Santos Dumont se baseou. E ela tem ali, aquele bichinho na época primitiva, ele mudou somente de tamanho. Ele manteve toda a característica dele na sua era primitiva. E aquele bicho, ele tinha na época primitiva o tamanho de um avião. E hoje, ele come o tempo inteiro. E se ele não tiver o que comer, ele come a si mesmo. Ele se autodestrói. E aí vocês vejam, eles estavam dizendo para a gente, e isso é bonito para a gente falar, para a gente poder olhar, observar que nós não estamos à deriva. Muitas vezes a gente perde o encantamento pela vida. A prece da deusa hoje foi assim muito simples, né? Mas tão profunda, porque falava sobre isso, esse sossego, né? Essa coisa gostosa, viver bem. Então a gente vai olhando que essa perspectiva toda que a gente olha em torno de nós, desse engrandecimento, essa libélula ter se tornado daquele tamanhozinho, porque imagina um ser do tamanho de um avião comendo o tempo inteiro. Né? E outra coisa, ela é um grande sinalizador para os cientistas, porque ela só fica em água limpa. Então, se eles chegarem em determinado lugar e ver que ele está cheio de libélula, eles sabem que aquela água tem uma qualidade muito boa, porque ela é um qualificador de águas. Outra coisa, ela tem, se eu não me engano, eu vou chutar mais ou menos, mas ela não vou nem falar o número, mas ela tem uma capacidade de visão, são tantas lentes nos olhos da libélula, que ela consegue enxergar 380 graus com o seu olho.
apenas um olho, né? Imagina os dois. Ela vê tudo. Isso é uma coisa. Eles estudaram o olho, ele é todo facetado em lentes extraordinariamente montadas, para que ela possa fazer uma série de situações ali, que a gente olha aquele bichinho na piscininha da gente ali, né? Olha o bichinho na lagoa, no lago, não se dá conta do tamanho como é que a gente vai dizer assim, do esmero, né, que aquele organismo é feito. Está muito, 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 muito acima da gente. A gente vê a nossa audição muito precária e ainda perdemos com a idade, né, já não é tão boa. E a gente ainda perde com a idade. E nós vemos animais aí, hoje, o cuidado que se tem, pedindo-se para que não se façam mais tiros dessas coisas de fogos. E nós vemos isso uma coisa muito interessante, porque os cientistas já estão desenvolvendo as mesmas imagens dos fogos de artifício por meio de programas digitais. Então não haverá mais o uso da pólvora, né? Hoje os japoneses e chineses já fazem todos os seus festivais sem o uso de pólvora, e eles que inventaram, né? Interessante, mas eles não usam mais para não poluir, para não fazer barulho e para poder realmente manter a mesma aspecto visual bonito, né? Mas com uma tecnologia mais limpa. Então isso é o que a gente vai vendo aí para o nosso futuro. Aí nós olhamos então, o animal ele é na verdade um grande sinalizador para nós, ele trabalha o tempo todo sinalizando. E aí quando a gente vai, e nós temos na Terra, gente, e principalmente na Amazônia, em várias partes do mundo, seres que nunca foram descobertos. Parte de insetos, né, que nunca foram descobertos. É proposta para o futuro que nós paremos de criar bovinos na escala industrial, né, nessa escala de comercial que a gente tem de agronegócio, porque há uma grande destruição de matas em função da criação desses animais. Com isso a gente já tem estudos também já muito avançados de que a gente vai substituir toda essa alimentação de uso de proteína com o uso de insetos, que serão criados de maneira muito racionais e muito cuidado, porque também, se você interferir numa produção de insetos, o inseto dentro da ciência, o que você tem que ter mais cuidado, porque eles são, vocês vimos agora aí o Aedes aegypti, né, com toda essa evolução que ele teve em termos de se tornar mais agressivo. Então a gente vai olhando, eles estão vão fazer lá as pastas, né, de insetos, e que nós vamos comer com nossa alimentação, vai ser isso. E não vamos lembrar, é uma associação, é uma mudança de cultura. Mas o ser humano vai olhar, eu prefiro perder minha floresta ou eu vou comer o inseto? Né? Então vai ter lá a pastinha de tudo e a gente vai se adaptar. Vamos botar gostinho de mostarda, né? numa pastinha ali de algum inseto que a gente vai fazer. E aí é isso. Alguns estudiosos do bicho da seda ficam encantados quando falam deles, né? Penso que é uma coisa extraordinária. Então falamos dos animais, mas o mais importante, dentro dessa escala, eles têm o princípio inteligente, que vai fazendo um trabalho muito guiado pelo instinto. Mas alguns já têm as suas escolhas. Então a gente vai dizer, mas como é que eu posso ver? Que exemplo a gente pode dar de uma escolha? Bem, o animal está com frio. Em princípio, ele iria se abrigar. Instinto. Mas se a gente botar para ele um edredom muito gostoso, ele não vai mais deitar naquela toalhinha fininha que tinha antes. Ele escolhe. Então ele mostra que ele tem uma escolha. E ele vai buscar aquilo que lhe dá mais conforto. Então ele já tem um princípio inteligente, mas tudo voltado para se manter. Né? Então é isso que a gente vê. Eu já contei aqui várias vezes, mas é uma história ótima de um cachorro meu que eu cheguei com sede, né? E eu tinha viajado, e quando eu cheguei, eu parei de carro, e ele era um calor aqui do Rio, e ele me veio feliz da vida. Eu fiquei muito contente, achando que ele estava muito feliz de eu chegar, né?
Mas ele estava demais, realmente estava muito eufórico. Então abri o portão, entrei, e ele ficou indo e voltando no fundo do quintal, mas muito acelerado, e aquilo me dando um contentamento, porque achando que eu estava feliz, né? E aí, a gente vai, daqui a pouco ele vem de lá com uma vasilhinha de água na boca. Né? Ele pegou a vasilha e trouxe para mim. Aí eu corri para ver o que era. Quando eu cheguei lá, ele me surpreendeu mais uma vez. Porque ele colocou, com a vasilha na boca, ele começou a bater na bica, onde nós abrimos para ele ter água. Então ele sabia de onde tinha água, ele tinha que dizer, ele usou um raciocínio, né, de me avisar o que ele queria, porque se eu subo, ele não ia ter chance. E eu tinha posto água para ele, mas por algum motivo aquela água se perdeu. Então esse animal mostrou ali que ele tinha uma forma. Agora, ele latiu, eu consigo entender a linguagem do cachorro? Não, porque meu código não bate com ele, não é isso? E agora, eles se comunicam. Aqui os espíritos falam, existe uma... Porque com a planta ele disse que não, já vimos que a ciência avançou dizendo que sim. E agora a gente vai olhar o animal, sim, se comunicam. Mas ele diz, tudo é de uma forma para manterem-se vivos. O objetivo é sempre esse. Mas não pensa, ele fala, não pensa numa linguagem rebuscada, com oração, verbo, frase, não é isso. É uma forma de comunicação que eles estabelecem. E muitas vezes a gente vê aqueles cachorros uivando, né? Aí um responde, o outro responde, o outro responde. Os galos também, né? Quando um começa, o outro também lá começa. Então eles têm ali um código de informação que a gente não sabe o que é, mas eles estabelecem essas relações. E aí esses princípios inteligentes, olha só, se são princípios inteligentes, a gente tem uma responsabilidade muito grande com eles. Por que os espíritos falam? Que que o animal está para nós, a inteligência do animal está para nós, como nós estamos para Deus. Então, para eles, nós somos o Deus deles. Então, é preciso que a gente tenha uma responsabilidade muito grande no que a gente faz com o animal. Muita gente hoje, né, está um grande grupo buscando a proteção, muitas vezes, mas o que a gente não pode é confundir. Né? Em tudo que a gente fizer, a gente precisa ter respeito. Porque senão, se a gente quiser defender uma causa de forma desrespeitosa, a gente se perde. Por exemplo, a gente viu um episódio aqui no Brasil que houve uma invasão no laboratório de uma universidade por pessoas de um determinado grupo, que destruiu anos de pesquisa com os camundongos que estava sendo feita, aquele fruto foi perdido. Gente, no Brasil a gente tem muita dificuldade para fazer pesquisa. Se a gente perde o que a gente tem, é muito sério. Então é preciso ter critérios. Sem contar que as pessoas que lá invadiram se expuseram, talvez, a um sério dano para a sua própria saúde. Porque ninguém sabe o que estava se tratando ali. Né? Então, parar para pensar. Da mesma maneira, também esses animais serem soltos na natureza, estando todos eles muito modificados no seu organismo, em contato com o ser humano. Então esses animais foram soltos, e que danos podem causar às pessoas? A gente viu numa praça, num determinado estado do estado do Brasil, não me lembro qual, em que havia uns ratos brancos que as crianças estavam brincando numa praça. Porque era ratinho branco, né? E eu tenho uma história de rato branco, gente, que eu vou ter que contar depois. Então, elas aí foram lá, né? E o que aconteceu? O ratinho, elas começaram a brincar. E descobrir, quando viram, alguém, aí você vê, alguém com um senso mais, disse, pô, rato branco aqui, chamou os órgãos de saúde, aí eles haviam fugido do laboratório. Eles estavam contaminados. E as crianças estavam ali, as mães, todos brincando. Mas a história do rato branco, só para a gente rir um pouquinho, uma amiga minha comprou uma loja para fazer instalar ali uma loja de massas italianas, né? E quando ela chegou lá no tal do galpão, tinha muito rato. E todos os ratos, né, estavam ali, aí disseram para o marido dela para ele botar um rato branco que os outros ratos iriam desaparecer. E ele, crédulo, colocou o rato branco, né?
passou algum tempo, a gente tinha um monte de mestiço. Né? O que aconteceu foi, quando viram aquele Brad Pitt ali, né, eles devem ter ficado encantados, porque foi uma coisa muito engraçada. Ela conta isso para mim, sério, coloquei o Brad Pitt ali, nossa, foi uma coisa maravilhosa. Então, e ela ri, porque, coitado, né, acabou que o Ratinho chegou ali numa situação diferenciada, né, daquele meio. Então, só para a gente ver, não adianta, né, querer fazer as coisas assim, sem a ajuda de gente que sabe, né? Porque senão a gente cria problema. Então, vimos então esse princípio inteligente e a nossa responsabilidade em relação a isso. Né? Quando a gente trata um animal com doçura, com carinho, com respeito, né? Ensina regras, ele se torna um princípio inteligente que avança para o seu destino futuro. Quando a gente torna esse animal de maus tratos, né? Quando a gente realmente torna esse animal agressivo, torna esse animal que quando não é necessário, quando a gente maltrata, quantas pessoas maltratam porque não percebem o que está causando, maltrato, gosto de fazer brincadeira difícil com os animais, então a gente precisa saber que é uma responsabilidade muito grande. Eu estava conversando hoje com um menino lá da mocidade, que ele estudou a veterinária, e nós estamos falando que os princípios inteligentes também reencarnam. E da mesma maneira que o ser humano, né, os espíritos humanos estão tendo dificuldade para encarnar na Terra, os animais também, porque o que se castra hoje, né? Então a gente vê que é uma situação, muda as características também com todo esse processo evolutivo. E por que se castra? Porque se entende que alguns animais terão câncer, né? Outros para poder manter toda a população, né? Porque fica de alguma forma num volume muito grande, então o homem faz essa interferência para evitar esse tipo de coisa. Mas o mais importante é a gente entender que somos, para aquele ser, um Deus. E ele vai seguir a nossa orientação. Então, se a gente puder realmente tratar bem, cuidar, né, dar carinho, transformar aquele princípio inteligente, desde já, em um ser mais tranquilo, é muito bom que a gente consiga, né, fazer isso. Pensar nisso, pensar mais do que um bichinho que está ali. Tem uma essência maior, que é o seu princípio inteligente. E aí nós vamos avançando, então, nessa relação do homem. E aí vem uma pergunta que, para mim, é a pergunta que muitos de nós, espíritas, né, nos fazemos, e eu acho que essa é uma revelação muito grande que esse livro traz para a gente. Que ele fala exatamente assim, Kardec pergunta, bom, se existe um princípio inteligente nos animais, e que se Deus não cria nada para estagnar, o que acontece, não é, com os animais? Eles param a sua evolução? E aí os espíritos respondem, você disse muito bem, Deus não cria nada, então existe um momento em que esse princípio inteligente se qualifica a ponto de se tornar um espírito. Então ele vem nessa carreira, e aí, em determinado momento, ele começa a entrar na sua fase inicial de humanização. Como que isso é feito? Eles disseram, vocês não têm condições de entender. Aí o Kardec fica muito maravilhado, a gente percebe que ele fica muito feliz. E ele pergunta, mas alguém lembra da sua fase inicial de humanização? Ele disse, não. Isso se perde no tempo, não tem interesse, não é importante. Né? O que é importante é reconhecer que a partir do momento que isso ocorre, nós começamos a adquirir, porque o organismo se adapta a esta inteligência também, que conseguiu ter uma qualificação, de maneira que eu tenho um cérebro melhor, e este cérebro começa a me dar condições de fazer maior análise, ter maior possibilidade de cognição, que é a possibilidade de aprender. Com isso eu vou conseguindo fazer todas as minhas ações mentais que me possibilitam fazer escolhas.
cada vez mais o cérebro vai, conforme a gente vai evoluindo nessa cadeia, nosso cérebro cada vez se transforma num aparelho mais apto a melhor entendimento. E com isso nós vamos, então, cada vez chegando mais próximo daquele objetivo que a gente quer. E vejam, ele pergunta, os animais de um planeta, do planeta Terra, ele tem uma determinada evolução. Tem em outros planetas animais mais evoluídos, ele diz, quanto mais evoluído o planeta, mais evoluído também será o animal. Então ele diz que em muitos planetas superiores ao nosso, os animais estabelecem uma relação muito mais plena com o homem. Mas ainda são animais. No momento em que eles atingem o máximo da evolução como animal, ou seja, esse princípio inteligente chega a esse ponto, há essa mudança na sua forma de se relacionar com o fluido, e eles, com a energia, e eles então começam a ter o que começa a ser chamado de espíritos, na sua evolução. Então, para a gente pensar, né, nisso, mostra, e é grandioso demais, realmente, para a nossa inteligência é grandioso demais, a gente imaginar, né, que um mosquito, né, que uma águia, que uma mosca, isso tudo para a gente é muito difícil, realmente, no nível, né, da gente pensar. Mas não é o detalhe, é apenas pensar com o viés do amor. Porque é esse viés. Aquele ser, ele vai ter as oportunidades que nós estamos tendo. Isso dá sentido. E faz com que o Pai seja justo. Não é? Porque quantas vezes, sinceramente, quantas vezes a gente vê na nossa cadelinha lá, no nosso cãozinho, um desejo enorme que ele nunca fosse embora. Tamanho carinho, né, que a gente tem por aquele ser. E a gente fica querendo muito que ele ficasse. Mas olha como é que a gente entende. Caramba, se a gente conseguiu dar amor, se ele conseguiu se tornar mais dócil, conseguiu se expandir, conseguiu procriar, né, conseguiu, por exemplo, uma fêmea ter dado, trazer ao mundo seus filhotes e partilhar aquilo tudo, a gente deu a ela uma qualificação ao princípio inteligente. Então a gente é um Deus para ela, naquele momento. E no futuro, ela vai se transformar dentro de toda essa ordem natural no espírito. E nós, que estamos assim, no início de carreira, como espíritos, né? Porque a gente vai fazendo aquela avaliação que Kardec faz, que a gente tem lá um mundo primitivo, um mundo de expiação e provas, um mundo de regeneração, né? Nós estamos aí nesse início de regeneração, e num momento muito importante para a gente, que isso começa a parecer muito visível para nós, esse movimento, porque a gente tem visto pessoas conseguindo passar por dificuldades imensas com dignidade. Né? A gente vê pessoas perdoando as outras de maneira tão impressionante que a gente fica realmente muito feliz de enxergar isso. As pessoas se olhando como responsáveis pela sua própria felicidade. Né? As pessoas falando, crescer para quê? Para que eu tenho que crescer? Qual é o objetivo de eu ter um PIB maravilhoso quando eu estou mal? Não é quando eu posso ter um PIB razoavelmente equilibrado e viver bem. Então é uma visão totalmente nova que a gente está tendo. As pessoas buscando muito a espiritualidade. A semana passada, eu estava assistindo um pedacinho de um programa de televisão em que uma senhora estava falando sobre a questão feminina, e ela dizia para ela o seguinte, ela disse que ela casou muito jovem, o marido tinha um trabalho muito promissor, viajava muito pelo país, e ela foi ir morar no sul com ele, e ele pediu para ela não trabalhar para poder cuidar dos filhos, porque ele não parava, né? Então era uma estrutura naquele momento complexa. E ela então casou, teve 2 filhos, e em determinado momento, ela começou a perceber no carro dele algumas coisas de uma outra pessoa, e que não fez nenhuma questão que ela não visse. E ela ficou preocupada, e ainda, de repente, lá um momento ela descobriu que ele tinha um processo extraconjugal, ela não conseguiu digerir aquilo, veio para o Rio de Janeiro e ficou aqui
morando com uma irmã com uma dificuldade grande, vivendo a experiência daquela perda. Mas naquele momento ali, ela conheceu um estrangeiro que veio ao Rio de Janeiro e que se apaixonou por ela, ficaram muito unidos. E aí, em determinado momento, ele viajou, foi morar fora, e quando ele voltou, um dia ele disse para ela: olha, eu voltei, eu quero te fazer surpresa, eu voltei para ficar, não vou voltar mais para o meu país de origem, eu quero viver aqui, voltei para ficar com você, para a gente construir a nossa família. E ela ficou super feliz. Ele se despediu dela, entrou no táxi para voltar ao hotel e morreu num ataque cardíaco no táxi. E ela disse então que aquilo para ela foi muito duro. Não é porque... E aí, o que ela disse? E como é que você superou isso? Ela disse: eu busquei Deus. Busquei a espiritualidade. Só Ele podia me dizer o porquê de tudo isso. E quando eu busquei a espiritualidade, procurei entender os motivos que Deus tinha para mim, eu me tornei uma pessoa melhor. Então, isso é uma pessoa, né, dando o seu depoimento. Uma vivência, uma experiência. Não é bonito para a gente pensar que também podemos fazer a mesma coisa? Porque olha como ela diz, é a vontade de Deus. A morte daquela pessoa, naquele momento, por quê? Não é? E a gente pode ter duas escolhas. Lembra que a gente sempre fala? Os cenários estão aí, mas a gente faz duas escolhas. Eu posso fazer uma escolha orgulhosa, de querer viver com a minha vontade orgulhosa, de me sentir uma pessoa que fui traída por Deus, ou procurar por Ele, né, entendendo que Ele é amor incondicional, e perguntar, como Maria fez: o que tu queres de mim, né? Então ela fez isso e conseguiu um encaminhamento bastante positivo para a vida. Então aí voltando lá na questão, então todo esse avanço que a gente vê, então, é bonito, que ele fala: não se surpreendam, vocês não sabem quase nada. O que a gente pode dizer para vocês é que nós estamos mergulhados numa grande energia de amor. Não é? E que essa grande energia de amor une todos nós, desde aquele mineral até o espírito, que a gente usa o termo angelical, né, porque não temos outra palavra. Todos partiram do mesmo princípio. Então, e atingiram isso tudo. E esse momento que a gente está vivendo aqui, que é o momento da nossa encarnação atual, ele nos possibilita fazer sempre a vontade divina, porque esse é o objetivo da gente estar aqui, contribuindo com o animal, contribuindo com o vegetal, contribuindo com o mineral, e fazendo com esse grande entendimento desse conjunto, trazendo para nós um objetivo bom de viver. Né? Então, quando a gente olha agora, quando nós olharmos uma planta, olharmos um animal, ele vai se colocar ali como eu para você me escolheu como um Deus. Né? Eu tenho um Deus que eu escolhi e que me protege. Eu também tenho que fazer isso por você. Mas sempre de maneira equilibrada. Lembra? Não é invadir laboratório, não é? Não é, por exemplo, houve um movimento muito grande em alguns países contra o aborto, em que as pessoas iam para frente da clínica do aborto para dizer para as meninas que elas eram assassinas. Né? E faziam isso em nome de Jesus. O que é absolutamente, né, contrário ao que Jesus nos ensina. Então, é uma questão para pensar. Os movimentos precisam ser movimentos respeitosos. Né? Senão a gente se confunde. E então, dentro dessa perspectiva que a gente vê aqui, fechamos então os animais e fechamos os vegetais, fechamos os animais. Agora vamos falar mais ainda da nossa questão de como a gente tem, qual é a diferença. Então, a diferença nossa é que a gente já tem um livre-arbítrio, que é uma especialização da inteligência, que é capaz de fazer com que nós nos tornemos responsáveis pela nossa própria evolução.
e tem um objetivo, como tudo. Lembra que nós falamos? Não existe nada na natureza que não tenha utilidade. Nós não podemos ser diferentes. Nós também temos. Então é preciso saber qual. Né? O que eu posso fazer para me tornar essa pessoa que seja útil? E ele diz, olha, eu posso ser um trabalhador da primeira hora, da hora mediana, né? Ou da última hora. Mas não há jeito de não ser. Isso não tem como não ser. Por que não tem? Porque Deus não pode criar nada inútil. Né? Então a gente não pode partir para esse viés da inutilidade. Então, enquanto a gente ficar rebelde, ficar querendo fazer as coisas da nossa maneira e não da maneira como a lei deseja que façamos, nós vamos ficar sofrendo a ação do descontentamento, da falta de paz, de dor íntima, de insatisfação, né, de inadequação. Mas no momento em que a gente vai olhando para o resultado dessa nossa atitude em relação à vida, dessa atitude equivocada, nós vamos começando a desgostar dela e buscar de uma maneira muito equilibrada voltar ao rebanho, como Jesus falou, né? Então a gente retorna ao rebanho e aí começamos a seguir na busca dos nossos objetivos mais realmente que solidificarão em nós de forma efetiva a paz de consciência, porque é isso que a gente vai buscar, né? Porque enquanto a gente não tiver, a gente vai ficar sempre numa instabilidade muito grande. Então, esse livre-arbítrio, muitas vezes, uma vez eu estava numa clínica de dependentes químicos e um menino falou, numa conversa, ele disse, a pior coisa para mim é ter livre-arbítrio. Né? Porque se eu não tivesse livre-arbítrio, eu não errava, não fazia escolha pela droga. Né? E aí, então, eu ouvi ele falar aquilo e comecei a pensar, gente, o que a gente pode, como é que eu posso? Porque é uma questão importante. Né? É porque ele diz assim, eu sou incapaz. Por que me deram isso? Essa era a forma dele pensar. Aí eu sentei com ele e conversei um pouco e disse, olha, pensa bem, quando você faz uma escolha positiva, você se sente como ele? Feliz. Então, se você não tivesse livre-arbítrio, você nunca se sentiria feliz. Você acha legal? Ele disse, não acho. Né? E aí eu falei para ele, então, entende que a lei ela é muito equilibrada, é perfeita. Não tem essa questão do Deus punindo, né? Não é. A gente está mergulhado na lei, impregnado da lei. Então, no momento em que a gente pega o livre-arbítrio e faz uma escolha de acordo com a lei, e o que é isso? De forma prática. Que não cause dano. Aí o que é dano? Né? É quando a gente causa algum dano físico, espiritual ou moral. Se a gente vai tomar uma decisão e olha, eu estou causando um desses a mim ou ao meu próximo, eu não estou usando bem meu livre-arbítrio. Mas eu agora, neste momento, eu não sou capaz. Eu estou inadequado, como esse menino disse. Nesse momento em que eu olho para aquilo que me chama, que naquele cenário era a droga, para ele aquilo era algo que é irresistível. Né? Então era muito, muito, muito difícil naquele momento. Então o que a gente precisa entender é o seguinte, eu ainda, por enquanto, não consigo. Mas eu vou conseguir depois. Por que vai? Porque no momento em que a gente faz a escolha pela droga, sem saber das consequências que elas nos causavam, é uma relação. Quando eu faço a escolha depois, já sabendo das consequências que ela faz, já é outra relação. A partir do momento que eu faço de novo aquela escolha, depois de eu ter feito minha mãe sofrer, meu pai sofrer, perder meu emprego, ficar doente, ficar preso, é outra relação.
até o momento que eu não vou fazer mais. Porque eu tenho uma essência divina em mim, uma ferramenta em mim, que me vai levar, depois de, muitas vezes, muitas humilhações necessárias, que podem ser nesta vida, noutra vida, noutra vida. Não circunscrevam a uma vida só. Porque muita gente vai continuar desencarnando e vitimado pela não condição de optar por não se drogar. Nós vimos aquela cantora britânica, que era uma potência de talento, né? Que linda, maravilhosa na voz, querida, e não conseguiu. Né? Aí a gente vai perguntar, por que a reencarnação? Essa necessidade, lembra do Evangelho? Que tem uma outra palavra, né, que significa amor, que é a reencarnação. A gente podia mudar, chamar de reencarnação de amor. Porque no momento em que a gente chega ao plano espiritual, e aí a gente olha, eu perdi meu corpo, eu perdi meu talento, eu vou olhar o que eu tinha programado nesse planejamento. E só para a gente encerrar, eles perguntam, os espíritos escolhem, os animais escolhem em que raça vai nascer? Eles dizem, não, isso tudo é programado por espíritos especializados nisso. Por que não? Porque reencarnação, eles dizem assim, eles não têm livre-arbítrio. Porque nossas reencarnações são projetos. Que quando nós reencarnamos, nós fizemos todo um planejamento anterior. Por isso a gente participou dela. Os animais não têm essa condição. Então, na hora que ela volta ao plano espiritual, e ela volta somente sem a matéria, mas com toda a sua potência espiritual, ela vai rever, olha aqui, nós tínhamos esse planejamento. Chegamos até aqui. Vamos reorganizar para continuar? E aí, então, tudo continua. E a gente vai conseguir. Sempre, isso é fatal, o reajuste, a reorganização. Né? Então, por isso, a gente sai daqui hoje sem desacreditar de ninguém. Né? Sem olhar para ninguém como um perdido. Sem olhar para ninguém como com fundo de poço que nunca mais vai sair dali. Sem desvalorizar ninguém. Né? Olhando para o animal, olhando para o vegetal, olhando para o mineral, e ser muito grato a tudo isso. Porque além deles estarem numa cadeia de evolução que muitas vezes por um excesso de orgulho nós vivemos inferior, não é? Porque na verdade não existe inferioridade aí, a gente já entendeu isso, no sentido de ser menor, todo mundo igual, eles ainda nos dão o privilégio de belezas inigualáveis, não é? De perfumes, de relações de pacificação, de sonoridades inigualáveis, né, que nós registramos na nossa vida. Então, a brisa do campo, o perfume, o canto do pássaro, né? Toda essa relação tão bonita que a gente tem ao anoitecer, ao amanhecer, as estrelas que estão aí para nós observarmos, todos os planetas que a gente consegue enxergar, né, a beleza de tudo isso que se carrega no som, tudo isso são presentes. Né? Então, que não sejamos nós o incômodo. Né? Como Jesus falou, que nós não sejamos os instrumentos do escândalo. Que Deus nos abençoe e nos proteja. A gente respira fundo e agradece ao nosso querido Célio, né, pela noite belíssima de estudos e reflexões que tivemos. Nós agora vamos ler o Evangelho, no capítulo 27, Pedi e obtereis, eficácia da prece, que será comentado no momento dos passes pela nossa querida Ana Paula. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, baseando-se no princípio de que, sendo Deus conhecedor de todas as nossas necessidades, é inútil expô-las a Ele. Acrescentam ainda que nossas súplicas não podem mudar os desígnios de Deus, porquanto tudo no universo se encadeia por leis eternas. Há leis naturais e imutáveis que, sem dúvida alguma, Deus não pode anular segundo o capricho de cada um.
Mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é muito grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe restaria curvar a cabeça sob a ação dos acontecimentos, sem procurar evitá-los, e não deveria procurar esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu a razão e a inteligência para que não se servisse delas, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo o homem livre para agir em todos os sentidos, seus atos têm para si e para os outros consequências subordinadas ao que ele fez ou deixou de fazer. Por conseguinte, por sua iniciativa, há acontecimentos que forçosamente escapam à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais. Da mesma forma que o avanço ou o atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, sobre a qual está estabelecido o seu mecanismo. Deus pode, portanto, concordar com certos pedidos, sem anular a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando o atendimento desses pedidos sempre subordinado à sua vontade. Agora, aqui no Centro Espírita Leon Denis, os médiuns que estão escalados para o trabalho do passe vão começar a se movimentar e todos nós nos manteremos assim atentos ao conteúdo que o nosso Célio trouxe para nós. E você, meu irmão, meu amigo, no seu lar, ou no seu ponto de origem, tenha certeza absoluta de que o socorro já está chegando. Tenha certeza absoluta de que a misericórdia divina, por recursos que nós não conhecemos, oferecerá a cada um aquilo que sinceramente constitui o seu campo de necessidade. Então mantenhamos o silêncio, mantenhamos-nos abertos, acolhedores para as bênçãos que com certeza virão. E assim, Senhor Jesus, envolvidos na certeza da Tua presença entre nós, envolvidos na certeza da ação dessa espiritualidade socorrista, que em Teu nome vem trazer aquilo de que realmente necessitamos, nós rogamos a permissão para, em nome de Deus e em Teu nome, darmos por iniciado o serviço do passe. Graças a Deus, que Jesus nos envolva a todos nesta noite, que possamos perceber a sua presença junto aos nossos corações, sendo representados pelos nossos benfeitores espirituais, que neste momento, com muita certeza, estão nos abraçando, nos acolhendo, nos envolvendo nas suas vibrações de estímulo e de paz. A primeira questão que devemos considerar ao falarmos da prece é que ela nos permite elevar o nosso pensamento, saindo um pouco das nuvens confusas de pensamentos que fazem parte de nosso cotidiano, permitindo-nos, assim, enxergar as coisas de uma perspectiva mais elevada, como o homem que escala uma montanha e consegue enxergar mais longe, de uma maneira mais ampla. Kardec analisa um argumento muito comum, principalmente entre aqueles que duvidam da existência e da justiça de Deus, e que alegam que o Pai, em tese, conhece todas as nossas necessidades e, portanto, seria inútil rogar a Ele o socorro, o auxílio, ou até mesmo a concessão de algo que muito desejamos, sob a justificativa de que estaríamos pedindo a Deus algo que contrarie as suas próprias leis no sentido de nos favorecer. Porém, Kardec vem em seguida nos esclarecer e demonstrar
o quanto a lei de Deus é perfeita e, sobretudo, de amor a todos nós. Se é verdade que estamos submetidos às leis divinas, também é verdade que possuímos o livre-arbítrio. E podemos ver no estudo dessa noite como que isso nos diferencia dos animais, dos outros seres da criação. E que não somos meros joguetes das circunstâncias. Deus nos dá o poder para decidirmos os rumos de nossas existências. No entanto, a partir do momento em que escolhemos este ou aquele caminho, precisamos lidar com as consequências de nossa decisão, que podem ser boas ou más. Desta maneira, podemos trabalhar nossa inteligência e nosso sentimento, que nos permitem ações ainda melhores no futuro. Mesmo assim, uma vez que fomos criados para alcançarmos a felicidade por meio da evolução, e que nenhum pai deseja a seus filhos o sofrimento eterno, Deus sempre nos concede aquilo de que necessitamos, seja o socorro, seja as alegrias, na medida em que não peçamos nada que vá de encontro às suas leis. E é por esta razão que não podemos simplesmente pedir qualquer coisa. É preciso ter o bom senso e analisar as circunstâncias e intenções que acompanham nossos desejos. Nenhum pai ou mãe cedem a todos os desejos de seus filhos, pois sabem que existe sempre a necessidade de educar os filhos e que nem sempre eles são maduros o suficiente para lidar com determinados pedidos. Assim acontece na relação de Deus para conosco. Assim como a criança, que não consegue pensar muito além de seu momento presente, muitos de nós não conseguem enxergar as consequências que determinados pedidos gerarão para nosso futuro. Por exemplo, quem de nós não deseja alcançar a riqueza financeira? No entanto, quantos de nós está verdadeiramente maduro para compreender o nível de compromisso que essa riqueza representa? A necessidade de aprender a gerir esses recursos de forma que atenda às nossas necessidades, que seja produtivo e que garanta oportunidades aos que nos cercam, mas sem nos deixar levar ao desequilíbrio que pode atrair muitas perturbações em pouco tempo. Assim, precisamos compreender que Deus não nos concede diretamente determinados recursos, primeiro porque não existem milagres e não podemos esperar que uma montanha se erga do zero, do dia para a noite. E em segundo lugar, porque há uma lei de trabalho que não pode ser revogada. Assim, Deus trabalha no sentido de nos fornecer condições e oportunidades para conquistarmos aquilo de que desejamos e necessitamos, por meio de nosso próprio esforço. E como que isso funciona? Através dos nossos benfeitores, verdadeiros representantes divinos, que nos inspiram, nos intuem, nos encorajam e, sobretudo, nos amparam e estimulam a agir, e reconhecermos em nós os valores divinos que carregamos, a responsabilidade que temos para conosco mesmo, tornando sempre viva a expressão: ajuda-te, que o céu te ajudará. Por estas e por outras razões, é que Deus não deixa tão óbvia a sua intervenção em nossas vidas, em nossas necessidades, pois precisamos trabalhar, evoluir. Não somos simples objetos passivos expostos às fatalidades. Somos seres inteligentes, centelha divina, que necessita se aprimorar e desenvolver em si as virtudes que trazemos em germe dentro de nossos corações. Portanto, não deixemos de orar, de lembrar dos nossos guias e benfeitores espirituais, ouvindo seus bons conselhos e lembrando sempre que se hoje estamos em posição de pedir auxílio, amanhã estaremos em condição de auxiliar. Porém, sempre sob o amparo maior de Deus, de Jesus e de todos aqueles que amorosamente nos conduzem e nos servem de exemplo. Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos continuar mantendo esse clima de silêncio interior para ouvirmos a palavra do plano espiritual. Prezados irmãos, reencarnação.
aproxima o Espírito imortal de Deus, dilatando cada vez mais a porção de amor existente em cada espírito, aumentando consequentemente a compreensão da vida, a valorização da mesma vida, da participação que cada um de nós temos diante desta mesma existência e de todas elas. Amor à vida, amor ao planeta, amor à natureza, amor como uma essência plena, natural e crescente, que se faz presente em cada um de nós à medida que a reencarnação se processa. Portanto, de existência em existência, o respeito para com o próximo, para com a natureza, o mundo em que se vive, deve ser um projeto pessoal e coletivo para que se possa cada vez mais viver em harmonia e em paz. À medida em que vemos os homens estimularem a discórdia, as guerras, as violências, o ódio, que muitas vezes não tem um fundamento específico, observamos que esta intimidade, que seu espírito ainda precisa muito aprender no tocante ao que vem a ser Deus, a ideia de Deus, a sua existência como espírito imortal e a sua presença e seus objetivos perante a sua reencarnação. Assim, os estudos do Espiritismo, que se processam nas casas espíritas, reforçam a ideia de Deus, o amor de Deus, a presença de Deus e, sobretudo, também a existência do Espírito imortal. E cada vez mais que forem estudando e participando e aplicando os conceitos que são trazidos, irão perceber que a existência terrena, transitória, efêmera, só poderá ser um pouco mais feliz quando nos aplicamos a fazer com que a existência do próximo seja igualmente feliz. Estamos passando por momentos difíceis em nosso planeta, transformações presentes e futuras. Mas a confiança que nós, espíritos imortais, devemos ter em Deus, em suas leis e em todo o seu direcionamento, jamais deverá ser perdida. Com este crescimento, através das reencarnações, dos espíritos que já possuem a consciência plena de sua existência e do amor presente de Deus em cada um de nós, irão atuar, ajudar, corrigir e fazer com que este planeta e todos que a ele dependem, vivem e buscam construir de maneira séria uma vida melhor, sejam fortalecidos e sustentados para um futuro
que precisamos todos oferecer. Para nós, espíritos imortais, podemos reencarnar num planeta não de sonhos, mas de realidades. Não de reencarnações difíceis, dolorosas, cheias de lutas, mas de reencarnações que irão aproximar todos nós espíritos semelhantes com a natureza, uns com os outros e com a vida que irá sustentar a este planeta, os mundos, o universo, pelo pensamento sereno, amoroso, mas criterioso deste nosso Pai. Um abraço do Herman, e que Deus fortaleça-nos cada vez mais a superar as dificuldades, trazendo para junto de nós, para dentro de nós, a certeza de Deus na sustentação e no amparo de nossas vidas. Muita paz para todos vocês. Senhor Jesus, auxilia-nos a levar com leveza, com alegria, com paz, todo o conteúdo que recebemos na reunião de hoje. Auxilia-nos, Senhor Jesus, a trabalharmos no coração essa fé raciocinada, que com certeza nos dará a esperança consolidada de dias melhores. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos esta esperança e, vivendo a esperança, sermos o transmissor de alguma coisa melhor nos ambientes em que frequentamos, junto às criaturas com quem convivemos. E assim auxiliarmos na implantação do teu projeto de amor neste nosso mundo. Assim, Jesus, profundamente agradecidos, rogamos que possa ser em teu nome, em nome da direção espiritual da nossa casa, de Allan Kardec, de Leon Denis, mas acima de tudo, no sentido amor de Deus, nosso Pai, por todos nós, que possamos dar por encerrada a abençoada reunião de estudos e de passes desta noite. Que assim seja.